Olá, amigos. Bom dia. Aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai maior, para iniciarmos amanhã orando, agradecendo por mais um dia, agradecendo pela vida e rogando forças a Deus para sermos mais humanos, mais fraternos, mais solidários de uns para com os outros. Fazemos esse trabalhinho diariamente, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós lemos, estudamos, comentamos e no nosso dia a dia enfrentamos os desafios da vida, mas já propensos a enfrentar esses desafios com obediência e resignação. Então, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, pedindo para que possamos estudar e, no dia de hoje, procurarmos enfrentar as vicissitudes do dia com muita paz, com muito amor, com muita perseverança no bem. Mestre Jesus, nos abençoe para que possamos estar unidos em Teu nome, praticando as Tuas virtudes. Dai-nos força, Senhor, para conseguir batalhar contra os nossos impulsos inferiores. Que possamos nesse dia, Senhor, olhar com os olhos do amor, com os olhos da fraternidade e da fraternidade em nossos relacionamentos familiares, sociais, profissionais. Obrigado, Jesus, e que eu possa passar com clareza estes ensinamentos preciosos para refletirmos e aplicar. Obrigado, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade a esse estudo desse capítulo, Bem-aventurados que são misericordiosos. Então, precisamos despertar em nós a misericórdia. Despertar o nosso sentimento em relação aos sofrimentos alheios. Então, é esse o exercício que precisamos fazer diariamente. Estar cada vez mais o nosso coração ser voltado à brandura, ao amor, à paciência. E aí, aplicando o Evangelho, nós vamos contendo os nossos impulsos inferiores, que esses impulsos vai contra a caridade. E para galgarmos espaços com elevação espiritual, há necessidade da aplicação da caridade. Então, nós vamos hoje ler e comentar o item 13, que é um comentário de Allan Kardec, nesse subitem: não julgueis, a fim de que não sejais julgados.
Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, isso, devido à nossa categoria evolutiva, às nossas imperfeições, nós julgamos rápido, nós criticamos o outro, ainda temos essas imperfeições. Por isso que a necessidade de nós estudarmos o Evangelho. A necessidade de nós nos relacionarmos. Porque se ficamos dentro de um mosteiro, ficamos dentro de uma casa, nós não vamos trabalhar com as divergências alheias e aí nós não crescemos. Então, esse tema, aquele que tiver esse pecado, atire a primeira pedra. É profundo esse ensinamento para refletir muito. Porque o dia inteiro, se não vigiarmos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, nós estaremos atirando pedras a todo momento contra os nossos semelhantes. Porque nós temos um percentual de orgulho muito grande inserido em nós. Uma vez em que achamos que sabemos tudo, nós faltamos com a caridade alheia e atiramos pedras. Então, a necessidade de estudarmos o Evangelho. E o mais importante é essa vigilância. É olhar o desenvolvimento de cada ser e conter esses impulsos inferiores que está dentro de nós. O ciúme, a inveja, a prepotência, a disputa. É esse a nossa batalha. Então, vamos ver então o que Kardec fala. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever. O que é indulgência? Nós ver o defeito alheio e orar por ela, por as pessoas. Se puder corrigir, corrige. Mas ensina e não uma fofoca. A melhor maneira de ensinar são as nossas atitudes, mais do que falar. Né? Então, esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Nós, inclusive, precisamos ser indulgentes para com nós mesmos. Nós erramos muito, então precisamos enxergar os nossos defeitos e corrigi-los. Não é? Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. Ter severo com a gente. Né? Nem condenar em outro o que nos desculpamos em nós. Condena o outro, mas desculpamos em nós. Então, vocês vejam como chama atenção para
observar como nós procedemos diariamente. Olha como bem claro. Isso é por volta de 1860, 61, 62, Kardec falando. Né? Então, nós condenamos o outro e desculpamos os nossos erros para nós. Eu fiz isso, mas por causa disso, por causa disso. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. E se eu estivesse no lugar das pessoas, vocês vejam então o que é nós praticarmos o Evangelho? Por isso que precisamos ler todos os dias. Antes de condenar alguém, verificar se eu estivesse no lugar das pessoas, não faria o mesmo. Vocês vejam que no fim nós vamos ficar silenciosos. Né? A censura lançada sobre a conduta de outrem, que nós censuramos o outro, pode ter dois motivos quando nós julgamos o outro. Pode ter dois motivos. Reprimir o mal, né? Ele fala, a censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Né? Então, dois motivos. Reprimir o mal. Censura que eu faço ao outro, censurei para reprimir o mal. Ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Desacreditar a pessoa. Detonar a pessoa. Né? Então, a censura. Reprimir o mal, eu devo reprimir o mal, sempre. Mas de que forma? Sem faltar com a caridade. Né? Então, quando censura alguém, existem dois motivos. Um é reprimir o mal e o outro é detonar a pessoa. Desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último, quer dizer, desacreditar as pessoas, detonar as pessoas por o que ela fez, esse último não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. Então, quando censuramos, vemos algo errado, vamos tentar corrigir, vamos tentar fazer algo para que esse mal não expanda. Mas simplesmente detonar as pessoas, fazer a fofoca, espalhar o mal que essa pessoa fez. Estou desacreditando as pessoas, estou agindo de maldade, não estou sendo caridoso para com essa pessoa. Né? O primeiro pode ser louvável. Então, reprimir o mal pode ser louvável. E torna-se mesmo um dever em certos casos. Não podemos deixar o mal expandir, mas como nós vamos fazer para conter esse mal? Sem faltar com a caridade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem
E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. Então, o mal precisa ser reprimido. Precisa ver como vai reprimir esse mal. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante. Vocês vejam, então, como é profundo esse ensinamento. Devemos reprimir o mal, não deixar o mal invadir. Mas como vamos reprimir esse mal? Porque devemos combater o mal para ver o progresso na sociedade. Então, vocês vejam aí que o que a gente tem que conter, nesse caso de atirar pedra, é fazer uma análise antes, como que nós estamos agindo. Por isso que os mais velhos foram jogando a pedra e deixaram a mulher adulta em paz. Então, não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, sempre que lemos, aprendemos. Mas não esquecer que a letra mata, o espírito vivifica. Qual o significado da letra? Como vou colocar essa letra em prática? Né? Jesus não podia proibir de censurar o mal. Então podemos até comentar, mas não divulgar, não expandir o mal. Porque quando eu comento uma tragédia, eu estou fazendo a propaganda desse mal. Então, como vemos uma tragédia na televisão, nós já julgamos, nós já tivemos perto do criminoso, do assassino, nós vamos querer matá-lo. Então, o que nós devemos fazer? É não julgar. Deixa para a justiça terrena julgar. Agora, se tiver o nosso alcance de reprimir o mal, a intenção, aí é um dever nosso reprimir o mal. O que não podemos fazer é desacreditar a pessoa que fez o mal, detonar as pessoas. Porque todos nós vamos crescer. O que erramos hoje, amanhã, muitas vezes através da dor, vamos não errar mais. Né? Então ele continua, Kardec continua. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso deu o exemplo. Em vez de termos enérgicos, Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Ele combateu o mal em termos enérgicos. Mas nós estamos vendo aí a fofoca. Ou você sair de armas, de pau,
passamos por cima das leis humanas e fazer a justiça com a sua própria mão. Isso não é? Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral. Então, precisamos ter autoridade moral. Não simplesmente censurar. Então, toda vez que formos censurar, vamos refletir um pouquinho. Daquele que a pronuncia, tornar-se culpável daquilo que se condena em outra é abdicar essa autoridade. Então, eu posso censurar, mas não posso ser culpável daquela atitude má, né? Então, tornar-se culpável daquilo que se condena em outra é abdicar essa autoridade. É se arrogar o direito de repressão. Então, vocês vejam que é profundo, precisamos reprimir. No caso da mulher adúltera, queriam matá-la por causa das leis civis. Então, Jesus deu um freio, colocou um freio. Aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra, como se diz. Vamos dar uma espiada. Se a pessoa merece cadeia, sair da sociedade, ser preso, a lei humana vai fazer isso. Você veja, o Evangelho dá para a gente refletir. Mas devemos ser enérgicos, devemos combater o mal, né? A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Então, a consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e o princípio que está encarregado de aplicar. Então, até nós que estamos com o poder de combater o mal, estamos inseridos com as leis humanas. Até aí devemos saber aplicar. Não é? Não há autoridade legítima aos olhos de Deus. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. Então, não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. Então, fazer o bem, dar o exemplo do bem, é o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Então, não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá o bem. É a sua intenção, você reprimiu o mal, mas com a intenção do progresso, com a intenção de não progredir a maldade entre os seres. É o que ressalta igualmente as palavras de Jesus.
Então vocês vejam que lição maravilhosa. Atirem a primeira pedra aqueles que tivessem pecado. Então, com essa explicação de Kardec, fecha a questão. É para nós, o tempo inteiro, estar vigiando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. E a crítica, muitas vezes, nós estaremos jogando a pessoa ao abismo, em vez de ajudá-la a mostrar com autoridade, não com o poder, que aquilo está sendo mal para a sociedade, está sendo mal para a família. Nós simplesmente estamos espalhando o mal. Não fizemos nada a favor do bem. Não fizemos nenhuma prece ao agressor. Então é isso que o Evangelho nos ajuda. A reprimir o mal de uma forma de não espalhar o mal. E não faltar com a caridade para com aquele que fez o mal. Por nós sermos criaturas orgulhosas, nós detestamos alguém chamar a nossa atenção. E nós arrumamos sempre uma desculpa para encobrir o mal que fizemos. Então, nós não vamos sair da presente reencarnação perfeitos. Porque nós somos criaturas imperfeitas. Nós somos criaturas pecadoras. Nós pecamos por pensamento, nós pecamos por palavras agressivas. Nós pecamos por nossas ações. Seja então, como é importante nós fazermos essas reflexões, em vez de já compartilhar em um grupo de amigos, uma rodinha, de comentar sobre as ações más de um indivíduo. Então, o Evangelho justamente nos ajuda. Para começarmos já a fazer essas reflexões. Porque muitas vezes nós começamos a censurar junto com aqueles que estão censurando o outro. E nós esquecemos de falar, se eu tivesse no lugar dele. Então, o estudo do Evangelho, essas reflexões,
nos leva a começar a praticar a lei do amor. Com isso, deixamos um pouquinho os nossos projetos, as nossas ansiedades de lado. E vamos unir as pessoas. Porque a matéria fica aí, tudo fica aí. E nós estragamos a nossa mente. Estragamos o nosso corpo. Deixamos o ambiente pesado em detonar o outro. Então, está iniciando mais um dia. Para encerrar o nosso trabalhinho de hoje, vamos juntos esquecer um pouquinho das nossas atividades do dia para conseguirmos orar coletivamente. Vibrando em oração pela paz mundial, pela ajuda mútua que devemos fazer, não atirando a pedra em ninguém. Senhor Jesus, nós imploramos a vossa misericórdia pelos nossos erros, mas imploramos mais, Senhor, forças para sermos misericordiosos para com os outros, não condenando os nossos irmãos. Porque se sabemos mais, nós devemos ajudar aqueles que sabem menos. Senhor, tenha misericórdia por nós, mas que possamos ser misericordiosos para com os outros. Nos abençoe, Senhor, para que possamos ser unidos na família. Que possamos, Senhor, deixar o orgulho de lado e ajudar uns aos outros. É o que precisamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Pedimos ainda por nós mesmos, para que possamos devagarinho querer modificar os nossos pensamentos em favor do bem, do amor, da união. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Vocês vejam como é importante o estudo, a oração. Porque isso nos acalma. A prece é a grande ferramenta. Contém a nossa ansiedade. Então, precisamos sempre refletir para não cair em tentação e não atirar a pedra em ninguém. Então, meus amigos, de coração, eu desejo um bom dia a todos. Fiquem com Deus e estamos juntos para fazer o nosso progresso material, juntamente com o progresso moral. Obrigado por tudo.
a todos vocês, encarnados, desencarnados. Estamos juntos, perseverando na união e na paz, promovendo a paz para obtermos a paz. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Um grande dia para todos nós. Fiquem com Deus.